Segundo o Grice, o torcedor atleticano pode ficar esperançoso que essa semana teremos novidades no mercado brasileiro. Com certeza. E no Atlético? Sim. Uai, então é informação. Tem atacante indo embora do Galo. Quem é o atacante que está rumo aos Emirados Árabes? Como é que tá a programação do Galo? Muito mais gente pra sair até aqui do que pra chegar, hein, Abílio? Um abraço. Fala do Galão da Massa. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapidinho, já vou soltar o vídeo aqui, né? Chegando com informações importantes do nosso Atlético. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo da Itatiaia Esporte e também 98 Live Esporte, né, pessoal? Mas antes de eu soltar o vídeo, eu vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo? Segundo o Grice, o torcedor atleticano pode ficar esperançoso que essa semana teremos novidades no mercado brasileiro. Com certeza. E no Atlético? Sim. Uai, então é informação. Não, gente, é lógica. É? O campeonato tá batendo na porta aí, gente. Cadê? Não vai reformular o elenco? Uai, Não era esse o papo? Mas é a pergunta que eu tô fazendo. Não, mas essa semana aí vai ter novidade. Tá mais saindo, já foi Caio Paulista, já foi Fausto Vera, agora o João Não Marcelo. saiu ninguém ainda, gente. Ué, mas só o Fausto Vera, na verdade, não, né? Mas tudo bem, Gris, você pode falar que não saiu ninguém, o torcedor vai até assinar o seu cheque aí. Mas ele entrava em campo. O João Marcelo nem tanto, mas o Caio Paulista entrava, ou como lateral, ou como uma dobra com a Arana, o Fausto Vera entrava. Mas entrava. O Fausto Vera eu acho que é uma baixa. Importante, inclusive, precisa ser substituído. Aí o torcedor deixou de. Porque já era uma posição que tinha pouco, né? Baixa importante. Importante. Baixa importante. Com quem que ele foi importante? Com quem? Eu tô falando de número de jogos que você vai pegar sua planilha. Número de jogos, não, mas quero saber o destaque. Onde é que ele se torna... que jogou, apesar de que 32 jogos no ano, ele não é importante. Não é. É importante. Claro que é, Você pode perguntar pros treinadores. Não, gente, você pode falar que ele não foi bem. Isso é uma coisa, mas ele foi importante. Ele jogou 32 jogos no ano. Pra mim foi o que tinha. Muito mais por falta de opção. Muito mais pela falta de opção do que... Não tô questionando os motivos. Só estou falando que um cara que jogou 32 jogos no ano, ele foi importante. O Caio também foi importante. O Caio jogou menos, eu acho. Quantos? Não, até mais, 36. Aí, então, quantidade de jogo... O Caio foi... Gente, não vamos deixar saudade. Não, os dois, mas os dois precisam ser substituídos. O João Marcelo não. O João Marcelo jogou... Deixa eu achar o João Marcelo aqui. 11 jogos no ano, todos como reserva. E o João Marcelo deve ter 3 meses que não entra. E você queria ver ele mais, hein? O João Marcelo gostaria de ter visto, né? Se ele tá saindo, gostaria de ter visto. Primeiro porque a gente não tem... Pra falar dele, o que não falar? Da base do Guarani, jogou lá o Campeonato Paulista, fez 4 gols. E o Galo não tinha, principalmente porque o Galo não tinha um camisa 9. Né? Depois que o Cadu voltou, o Cadu também não é esse jogador. Você não tinha jogador, não tinha o 9 referência. Eu acho que ele poderia ter sido mais utilizado em algum momento. Mas, assim, o problema de não assistir treinos, a imprensa não assistir treinos, é isso, CJ. A gente fica falando com aquilo que a gente imagina. Ou vê pouquíssimo em jogo. Em jogo, no 10 caso dele, minutos, 5. E normalmente o camisa 9, um atacante, ele pega pouco na bola. Porque se é um meia, às vezes 15 minutos, ele toca na bola 5, 6, 8 vezes, você fala, opa, esse cara movimenta legal, esse cara, ele tem uma visão de jogo bacana. Agora, o camisa 9, quando ele entra, ou ele tem uma chance de gol e faz o gol, ou pouca participação. Então eu gostaria de ter visto mais o João Marcelo jogar, mas se o Atlético resolveu emprestá-lo, ele estava jogando muito mais no Sub-20, até participando muito mais com o Sub-20 do que propriamente com o profissional. Por algum motivo, decidiram isso. Mas é uma posição que nós sabemos que o São Paulo ele quer e que o Galo precisa. E quanto ao Fausto e o Caio, eu acho que não acho que baixas tão importantes assim como o Grice disse, não. Acho que eles jogaram menos e quando jogaram também, não jogaram tão bem. Você precisa de jogadores para posição, mas não para substituí-los, como por aquilo que eles entregaram. Né? Quer completar, Gris? Não, eu acho que você tem que contratar jogadores melhores que ele, sem dúvida, com que os dois. Você tem que subir o nível, mas você tem que contratar jogadores para substituir esses caras. Tem que contratar. Porque eles estavam jogando porque não tinha outro. Você concorda comigo? Se eles não foram bem e jogaram mais de 30 jogos, eles estavam jogando porque não tinha outro. E se não tinha outro, eles precisam ser substituídos. Então nós já estamos falando de um reserva pro Arana, que era o caso do Caio Paulista, um meio-campista, seja para ser titular ou ser reserva do Alan Franco e de outros aí, e de um centroavante. Que é pra ser... O centroavante eu acho que há uma demanda do elenco, não pela saída do João Marcelo. Mas mesmo que o João Marcelo ficasse, acho que o Atlético precisava contratar um centroavante. E é uma grana, hein, E acho que é ótimo pro João Marcelo, inclusive, esse empréstimo. Ótimo. Porque ele não ia jogar no que vem no Atlético. Gente, Deixa o Marcelo, sim. Deixa ganhar um pouco mais... Não vou falar ganhar corpo, vai ganhar experiência, vai ganhar pelo menos experiência. Sabe o que eu conversei com alguns torcedores esse final de semana? Leandro Cabido. Os caras, ao saberem que o João Marcelo saiu, eles falaram assim, pô, CJ, falam em dar espaço pra base. Aí quando tem a oportunidade, o garoto jogou pouco. Era a chance dele ter minutos agora no Campeonato Mineiro. Empresta o garoto? Será que os que ficaram aqui terão essa oportunidade? Mas não é uma oportunidade de mercado, não?
pro garoto ganhar mais também. A CJ, existem tantas situações pra pensar em relação a uma negociação desse nível, que assim, eu não questiono o João Marcelo sair. Pô, qual é o problema de sair, fazer a vida também, ganhar uma grana mais ou maior fora do país, sabe? E assim, no Atlético ele não teria espaço, pelo menos a princípio, né? A gente tá falando aqui de campeonato estadual vai dar minutos, mas qual tipo de minuto que vai dar? O suficiente para colocá-lo, por exemplo, em disputa na equipe principal? Então não sei, né? Agora, o pessoal do Atlético tem que agradecer o River Plate, né? Por conta do Fausto? Tem que agradecer, CJ. Tem que agradecer. Mas aí você não acha que ele é importante? Eu não. Mas por que agradecer? Porque tirou ele daqui, ué. Tirou ele daqui, Tipo, salvou? Teve alguém que não se acho. interessou pelo Fausto Vera, gente. Mas não acho nesse Tinha nível, dois. não. Não acho nesse Mexicano nível, também. não. O Fausto saiu bem da Argentina. No Corinthians teve um momento melhor, depois um outro Olha, momento a gente pior. tá falando de futebol há 3 anos atrás, gente. É um empréstimo. E a empréstimo nem comprou. Não, eu mas acho sim, que o River foi um bom alivia. negócio também. Alivia. Não é assim, tipo assim, nós vendemos, estamos livres. Passamos a perna no River, eu não, acho O que River, o River tá na Sul-Americana, né? Sim. A gente já vê um pouco mais de perto em relação a isso. Em que nível o River Plate está também? Mas eu acho que a opinião do torcedor tá muito mais pro Leandro Cabido aí do que pra vocês. Mas é o que viu, cara. Não, mas você acha que tipo, o Atlético passou a perna no River? Não, é pelo isso, contrário. porque eu entendi. Não. É tipo assim, ó. O Fausto não caiu nas graças do torcedor, não caiu nas graças dos treinadores, a não ser o do Milito, que foi quem impediu. E aqui não tava rendendo, não tava performando. sim, E o torcedor fala, obrigado, River Plate. Pode levar. Pode isso que levar, você falou, é não isso, foi? exatamente. Pode levar. Vai performar lá. Exatamente. Aqui No não país dele, né, querendo ou não, entre aspas, não tô nem comparando o Atlético ao Corinthians não, tá? Ele sai do Independente e vai pro River Plate, é um salto. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas assim, CJ, o Atlético tá perdendo tempo. As críticas que eu fiz muito em relação ao meio do ano, né, com a demora das equipes entenderem o mercado no meio da Copa do Mundo de Clubes. Vai chegar, quando que vai chegar o reforço? Agosto, setembro? Teve reforço chegando no fim de setembro, né? O Atlético tá perdendo tempo também. A gente tá falando do Campeonato Brasileiro dia 28 de janeiro. Mas então, São 35 dias, 36 Mas dias. quando a gente fala Atlético perdendo tempo, a gente até tem que também olhar um outro lado, assim, por culpa do próprio Atlético, às vezes esse mercado se torna difícil. Nós ouvimos e falamos aqui isso. semana passada que o mercado mesmo olha com uns olhos mais fechados pro Atlético. Então, o Atlético tem culpa, mas os caras estão trabalhando, os caras estão tentando. Aí chega lá numa disputa, você é ex-atleta, tem o Atlético e tem um outro clube. O jogador vai pensar 2 vezes, ou você que foi atleta? Essa resenha de que clube não paga, clube é isso, clube é aquilo, deu cano esse ano, tá, gente? Esse ano. Deu cano aí, não pagou Cuiabá, os jogadores ficaram sem receber. Isso não cai pros atletas? CJ, antigamente caía mais, até porque isso era recorrente. Eu não sei se isso tem sido empecilho pro Galo contratar. Eu vi muito, falou-se muito isso semana passada. O Atlético teve o mês que foi o problema, né? Um problema mais grave lá, aquela confusão toda, ali no julho, agosto, não sei. Fora isso, parece que as coisas dentro do clube, para jogadores, estão andando. Os pagamentos estão sendo feitos. Tem uma própria fala do pai do Gerson, quando perguntado, não sei quem, até publicou, o pai do Gerson, não tem nada disso, não paga ninguém, não, você acha que vai pra aí? Não tem nada disso. Não tem nenhuma... Eu acho que isso não tem sido empecilho, eu acho que é questão de mercado mesmo, oportunidade, valores, quem eu trago, eu acho que é muito mais essa questão de... Adieres queria garantias bancárias e recebimento à vista para negociar o jogador. Eu acho que dificulta sim. E tem outro ponto também, né, gente? Assim, a gente tá falando do Atlético. O Atlético é a velha frase com relação ao Jorge Sampaoli. Não há plata. O Atlético não tem dinheiro, gente. A não ser que eu acho que é muito mais isso daí. O time pede 10, você oferece 3. Eu acho que tá muito mais nesse treinador pediu 200, você oferece 5. Isso. Aguardemos cenas desse próximo capítulo, mas que o torcedor tá querendo, necessitando, e até ficou feliz aí com essas negociações. Só essa do João Marcelo, que foram 2 atleticanos que conversaram comigo neste final de semana. Ô, Pedro Abílio, tem atacante indo embora do Galo. Quem é o atacante que está rumo aos Emirados Árabes? Como é que tá a programação do Galo? Muito mais gente pra sair até aqui do que pra chegar, hein, Abílio? Um abraço. Fala do Galão da Massa. Bom dia, Pedro. Fala, Thiago. Bom dia pra você. 11 horas e 54 minutos. Bom dia pra Nath, pro Ale, pra todo mundo que tá começando a semana com a gente no Rádio Esportes. É isso mesmo. Movimentações de chegada ainda muito tímidas no Atlético, que está completando a 3ª semana, né, de período de férias. Está chegando, na verdade, a essa 3ª semana do período de férias e planejando com bastante cautela nos bastidores a reformulação do seu elenco para o ano que vem. A informação da vez é o clube, né, que a gente vinha badalando desde a noite de ontem para o João Marcelo, que será mesmo emprestado para a temporada de 2026. Empréstimo de 1 ano, Thiago, ao Shabab Al-Ahly.
equipe dos Emirados Árabes Unidos, depois de ter recebido sondagem de outros países do Oriente Médio e também do Santos. O jogador de 20 anos, completa 21 no mês de abril do ano que vem, chegou ao Galo no início da temporada, no mês de março, depois de ter se destacado pelo Guarani de Campinas, principalmente na Copinha, e era tratado como uma promessa. Agora, o João Marcelo sendo emprestado com opção de compra, inclusive. Afinal de contas, teve baixa minutagem aqui no Galo nesta temporada, chegou a ser, inclusive, rebaixado ao time sub-20, já que não vinha tendo minutos na equipe principal. E ainda considera, né, o Thiago, que o Atlético teve poucas opções de centroavante, né, da opção desse camisa 9, de um atacante, como o João Marcelo se destacou nas equipes, né, principalmente no Guarani de Campinas, na sua formação. O Shabab Al-Ahly terá a opção de compra com o preço fixado em cerca de $1 milhão por 50% dos direitos econômicos. O Atlético vai manter metade da porcentagem dos direitos do jogador. E a expectativa, né, com esse negócio sendo fechado ao longo da semana, é de que a gente consiga também trazer as metas a serem batidas para que a opção de compra se torne uma obrigação da contratação por parte do Shabab Al-Ahly. A equipe dos Emirados Árabes é comandada, viu, Thiago, pelo Paulo Souza. Ele treinou o Flamengo no ano de 2022, conhece bastante do futebol brasileiro, mas é essa a situação, portanto, mais um atacante deixando o Atlético. Então já foi Saravia, lateral direito que não renova o contrato, Caio Paulista, lateral esquerdo que está voltando para o Palmeiras depois do contrato de empréstimo com o Atlético, além do Fausto Vera, indo por empréstimo também com opção de compra para o River Plate, lá na Argentina. E agora nessa situação aí do João Marcelo, complementando a movimentação de saídas. Quanto às chegadas, ainda há baixíssima movimentação efetiva no mercado, não houve ainda uma contratação, mas lembrando, estamos ainda, né, em alguns dias de iniciar a pré-temporada e de abrir a janela de negociações oficialmente para que essas transferências ocorram. Enquanto isso, viu, Thiago, mais saídas podem acontecer na equipe do Atlético, que, como a gente vem trazendo, está definindo primeiro a reformulação com as saídas, aliviando a folha salarial, para aí sim se movimentar no mercado. Não se assuste se mais saídas acontecerem antes de as chegadas começarem. Os jogadores estão em férias, eu estava te ouvindo aqui atentamente. Férias ruins, né? Eu abri o Instagram. Foi no Egito, tem gente que foi no Paris. Eu vou mostrar pro Ale Oliveira só. Você tem uma agência de turismo, irmão? Ale, eu abri o Instagram e caiu nas férias do Juan Tressoldes. Ei, Tressoldes. Passa pro lado aí pra você ver. Realmente. 11 horas e 58 minutos. Agora, Passa pro lado, ele passou pra mim. Bicho, esse Ale Oliveira é burro demais. É passar a foto pro lado, burro, pra você ver as fotos. Nossa, que jumento. Passa pro lado. Ele tá no rádio, ele pegou o telefone, passou pro lado, jogou meu telefone pro outro lado. Quente. Meu Deus, que bicho burro. Tá bom, então me devolve aqui. Olha, o Tressoldes, se ele voltar andando, é um milagre. Tá descansando. Tá, bastante. Vocês vão ficar fazendo segredo? É porque... Tá bom, é lugar bonito. Eu já imaginava o que era. Tá no Instagram da Itatiaia, viu? Acessa aí Itatiaia Esporte. No Instagram, o Tressoldes descansando em família, curtindo o seu merecido, não sei. Bom, problema dele. Nath Fius e Ale Oliveira. Essa saída do João Marcelo é a famosa ida de quem não veio, né, Ale? Eu vou te falar a verdade, verdadeira. Sabe que eu não minto pra você e nem pra nossa audiência, né? Não saiu ninguém, né? Embora o Saravia, pra mim, seja melhor do que o Natanael, mas o Natanael tem a questão da juventude e tal, mas o Caio Paulista, o João Marcelo, o Fausto Vera, em que pese que o Fux também, né, definitivamente não vai ficar, mas já não tava nesse ano aqui, e era um jogador que pra mim seria titular do Atlético, não saiu ninguém. E vai sair aí, o Pedro não quis falar pra não queimar etapas, né, mas eu, como não tenho uma preocupação muito grande com a minha carreira, vai sair gente grande aí. Vai sair salário pesado, porque isso aqui não alivia muita coisa, não. Mas vai sair pra onde, amigo? Quem é que vai pagar essa conta? Mas eu acho que vai ter gente que ganha alto salário. Quem? Trabalhamos com nomes aqui. Na verdade, precisa aliviar a folha pra trazer a turma que o São Paulo quer. Então, quem que ganha mais aí nesse... Eu não sou do imposto de renda, evidentemente, mas quem ganha mais? O Hulk ganha um alto salário. Claro, todo mundo que eu tô falando aqui, ninguém obrigou o Atlético a pagar. Mas o Hulk ganha um alto salário, o Rony ganha um alto salário, o Júnior Santos ganha um alto salário, Scarpa ganha um alto salário, Arana ganha um alto salário. Então, a turma dos grandes... Eu acho que ainda vai sair, eu chutaria uns 2, pra ter um alívio. Tipo Hulk e Scarpa. Não quero citar nomes, mas, por exemplo... Por que não quer citar? Porque a gente não sabe como serão as negociações, né? O Scarpa, a gente tá vendo aqui que o staff dele tá oferecendo ele pra Deus e todo mundo, né? Mas você vê que não surgiu, assim, pelo menos que eu tenha visto, uma especulaçãozinha pra fulano interessou. Porque agora vai começar um jogo, isso aí é pra todos os times, vai começar um jogo de xadrez, que, por exemplo, se o vamos supor que o Fluminense tem interesse no Scarpa, mas ele não quer pagar uma multa, contrato, não quer pagar pra tirar o Scarpa do Atlético, mas sabe que o Atlético tem que aliviar a sua folha. Então vai esperar um pouquinho para ver se o Atlético cede. Só para citar um exemplo, mas tem vários aí que a gente pode pensar. Mas de qualquer maneira, eu acho que dos caras grandes que ganham bastante, pelo menos uns 2 vão sair para
que tenha espaço para novas contratações que o São Paulo quer. De acordo, Nath? Ou eu acho que... Já expliquei isso aqui, hein? Tirar o jogador, muitas vezes, pode ser mais caro que comprar o outro jogador que vai chegar. Você pega um Hulk. Eu não sei se vai sair, tá? São informações. Aliás, Pedro Abílio trouxe manchete, já tem outro time aí também imaginando em ter o Hulk. Mas todo mundo que imagina ter o Hulk, quando pega a conta, fala, o quê? É tudo isso? Opa, não dá. Não tem jeito. Tira o pé da jogada. Então, Nath Fiuza, tirar o cara, muitas vezes, e é o caso do Hulk, é o caso do Scarpa, é mais caro do que contratar, de ir no mercado buscar um novo jogador. Porque tem um contrato a cumprir. O cara tá confortável, ele não precisa abrir mão. A situação do Gabigol no Cruzeiro, mesmíssima coisa, tá confortável. Tem um contrato, se não me quiser eu fico aqui também, recebo o meu, me pagando o que me deve, tá tudo bem. Então o jogador fica numa situação mais confortável. O clube é que fica refém da situação, Nath. Sem dúvidas. Até porque, nesse sentido de serem jogadores muito caros, né? Jogadores muito grandes, o time atual deles, no caso o Atlético, fica refém de não conseguir negociá-los também com muita gente. Então o Atlético vai ter que ser inteligente, até porque também não tem um orçamento tão grande assim, né? De envolver alguns outros atletas em negociações, como se falou do Patrick e também do Renier, né? Na troca pelo Juninho Capixaba, enfim. Pegar jogadores que às vezes tiveram uma minutagem menor e que ainda são novos e que podem ser essas moedas de troca e fazer um acordo, porque o Atlético tem que entender agora também, principalmente com esses grandes atletas, a questão do custo-benefício, né? O que eles custam ao clube e o que eles estão entregando. O caso do Hulk, por exemplo, que é um jogador excepcional, de muita qualidade, mas ele vai ser mantido, na condição de protagonista. Ele consegue ser o Hulk de jogar o ano inteiro. A gente viu nessa temporada que não consegue. O Sampaoli vai querer dar a ele essa oportunidade? Baseado nisso, o que ele ganha hoje confere ao que ele vai conseguir corresponder. Você ter um jogador do nível do Hulk no seu elenco é excepcional e maravilhoso para qualquer time, mas quando você tem ali uma série de outros nomes que estão ocupando uma folha e que aquilo está te causando estrago, né? Você vai ter que, inevitavelmente, analisar caso por caso. O Júnior Santos, por exemplo, é um atleta que, com certeza, se o Atlético pudesse se desfazer dele agora, gostaria de se desfazer, mas não pode porque ele está lesionado. Então você já tem que contar com o rombo aí do Júnior Santos na folha por mais alguns meses. É um cara que já não entra nessa negociação agora de imediato. Então talvez agora você precisa negociar outro que talvez até mereça um pouco mais permanecer do que o Júnior Santos, porque o Júnior Santos, que é um cara que não rendeu, que não jogou, que infelizmente foi uma contratação que falhou, que chegou com expectativa, mas que não deu certo, tá ocupando dinheiro aí que vai ter que servir para outra pessoa. Agora, isso que o Ale falava, saiu o Fausto Vera, saiu o Caio Paulista, saiu agora o João Marcelo, e acho que a exceção disso é o Saravia, que pra mim ainda tinha condição de seguir como titular. Mas assim, não saiu ninguém ainda que faça cócegas nessa folha para as chegadas. E para chegar a gente, precisa ser de um nível muito maior do que desses que estão saindo, né? Porque não adianta você liberar o João Marcelo para os Emirados Árabes e daqui 2 dias aparecer com o João Marcelo 2.0. Não faz nem cosquinha, né? O João não Marcelo é esse saiu. o objetivo, não é esse o planejamento que o Atlético precisa. Então tem que começar a liberar esses que até então não fazem cócegas, mas precisa liberar. Daqui a pouco liberar uns grandes para o negócio começar a fazer de fato efeito e trazer contratações de peso. Porque não dá para liberar um João Marcelo e trazer outro João Marcelo, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Atlético em 2025, de ficar trazendo jogadores medianos, de características semelhantes, jogadores que não conseguiam ser muito decisivos, e no final das contas a gente viu esse elenco envelhecido e desequilibrado. O João Marcelo, só para entrar aí nesse comentário da Nath, muito preciso como sempre, o João Marcelo que tem que ter nos times é os caras da base, o Thiago. Exatamente. É os moleques da base. Porque o Cauã Santos, por exemplo. Porque o João Marcelo artilheiro do Sub-17. Nem entrou na bagaça, nem entrou. Né? Ele nunca foi cogitado, assim, pra ser... Então, tem que ser os caras da base. Pra ir amadurecendo, pro cara achar normal jogar bola com o Hulk, com o Scarpa, se eles tiverem, com o Lianco, sabe, com o Everson, pra ele ficar ali todo dia, sabe, trocar roupa, ver a Arena MRV cheia, ficar lá no Maracanã, sabe? Tem que ser os caras da base pra dar uma amadurecida. E tem uma outra coisa, Thiago. Em SAF, né, Nath? Esse é o projeto. Se você não tem uma base forte, é o que salva. Vender, pagar a conta é base forte. E se você for pegar aí o ano do Atlético, tirando a conquista do Campeonato Mineiro ali, que de alguma forma é um ponto positivo na temporada, talvez o outro ponto positivo do Atlético em 2025 tenha sido a conquista da sua categoria de base, né? Dando retorno técnico já na categoria inferior, para daqui a pouco, quem sabe, no time principal, para depois também dar o retorno financeiro. Então, esses meninos, eles precisam ser agregados. Eu sou da opinião de que o time tem que ter ali, para cada posição, um jogador que é titular, que é grande, né? Eu tô falando de um time do tamanho do Atlético, que tem ambições grandes, e depois o restante ele tem que ser aí
composto por jogadores das categorias de base. Agora, sobre o João Marcelo, uma outra coisa importante é que o Atlético está liberando, em tese, né, Thiago, o único centroavante de característica que ele tem. E eu acho que isso também é um ponto que precisa ser lembrado. Liberar o João Marcelo não teve um impacto técnico no time, mas a característica dele era uma característica importante que fez falta e ele não foi utilizado, porque também não conseguiu se firmar. Mas um centroavante, para mim, deveria estar nas prioridades do Galo para 2026. É isso. E aliás, falando em centroavante, o Hulk fica, o Hulk sai. Se sair, vai pra onde? Tem um novo time na parada. Pedro Abílio vai trazer a informação já, um novo interessado em contar com o super-herói atleticano. Ô, Pedro Abílio, já tinham falado do Grêmio, já tinham falado do São Paulo, tem mais um aí na lista de possíveis destinos do Hulk, se ele não for ficar no Galo, Pedro. O homem que tá lá, né, Thiago, curtindo férias na Paraíba, postou algumas fotos no futevôlei nesse domingo. O Hulk interessou também a um terceiro time no futebol brasileiro, Thiago. Informação trazida pelo nosso colega Guilherme Frossar, que destacou que o Fluminense buscou informações no Galo sobre o jogador, mas se assusta, né, com os valores salariais e com o investimento que precisaria fazer num período de contrato com o atacante, que a princípio, Thiago, se reapresenta neste dia 2 de janeiro, normalmente no Atlético, ainda com futuro indefinido, mas com a diretoria respeitando a decisão e o mercado. O Atlético não quer rescindir o contrato, não vai fazer um movimento para romper com o Hulk nesta temporada de 2026, mas existe uma expectativa, né, de que possam naturalmente chegar às sondagens. Afinal de contas, o jogador é um dos salários mais altos, está, né, nessa folha salarial mais pesada que vocês citaram, que o Atlético tenta reformular. O Fluminense, portanto, teria procurado informações, não evolui para proposta, mas se junta a Grêmio e São Paulo, equipes do futebol brasileiro que chegaram a procurar. Muito se fala nos bastidores também, viu, Thiago, que o Hulk também está pensando sobre o futuro dele e teria, né, interesse dos Estados Unidos e também do futebol árabe. Mas, repito, a princípio, reapresentação normal. Terminou no último sábado, viu, Thiago, a turma que acompanha o Rádio Esportes, o período de tratamento no CT para os jogadores que estão no departamento médico e eles seguem se tratando agora em casa, no período de férias, e depois voltam na reapresentação do time. Lianco, zagueiro, Júnior Santos, atacante, e o Patrick, volante, estavam até o último sábado indo à Cidade do Galo para realizar as atividades na fisioterapia. Os jogadores mais jovens, pré-selecionados pela comissão técnica para iniciar o período de pré-temporada e que até ganhar oportunidades nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, vão seguir trabalhando até esta quarta-feira e depois todo mundo liberado para reapresentação só no dia 2 de janeiro, quando voltam também os demais jogadores, Thiago. Ô, Ale Oliveira, é bom destacar, o Fluminense consultou, já viu o tamanho do peso da bucha e aí já deu um passo atrás. Agora, o Fluminense tem característica, né, Ale? Ele gosta do Renato Augusto, já teve Douglas Costa, Marcelo, Felipe Melo. O Felipe Melo também, Thiago Silva agora, que acabou de ir pro Porto em fim de semana. Quem não acompanhou, o Thiago Silva assinou com o Porto. Seria um bom destino ou você ainda se apega, você ainda acredita que pode haver a paz entre São Paulo e Hulk? Eu torço, né, para que isso aconteça, porque vai ser difícil o Atlético conseguir um jogador desse nível, primeiro, e como ídolo, né, pelo que representa pro clube, aí então fica muito mais complicado. Mas eu torço, mas não acredito. Mas ainda acho que dentro daquela conversa que a gente teve no início do programa, que ainda vai ser um jogo de xadrez, né? Com o Atlético não facilitando a saída, o Hulk também em compasso de espera. Fato é que o Hulk não é o jogador preferido do Sampaoli. E o técnico argentino entende que com esse dinheiro ele poderia fazer um outro tipo de contratação ou contratações, né? Porque o Hulk é o maior salário do Atlético e tal. Então fica aquele jogo de cena e que a gente vai ver há vários dias ainda, até o início do ano que vem pelo menos. Fica aquele jogo de cena, olha, eu não quero que você saia, eu também não quero sair. Mas na verdade todo mundo quer. Essa que é a grande realidade. Todo mundo quer o quê? Todo mundo quer um desfecho para esse caso, que o Hulk vá procurar o seu caminho e o Atlético consiga contratar novos jogadores que tenham o perfil que o treinador gosta. Entendeu? Então, mas não é simples, não é uma negociação fácil, porque aquilo que eu tenho falado em outros casos também. Quem roer essa corda antes é quem paga a conta. Então, se o Hulk chega, bate na mesa e fala, eu quero sair, ele tem que pagar a conta. Se o Atlético falar, eu não quero o Hulk, aí o Atlético tem que pagar a conta. Então, vai se fazendo esse jogo de paciência aí até chegar num denominador comum. Ô, Nath Fiuza, você é do time hashtag Fica Hulk ou hashtag já deu, caça seu rumo? Não, eu sou da hashtag Fica Hulk. Eu só acho que o Atlético precisa
alinhar melhor a expectativa e aproveitar o Hulk de uma melhor forma a partir de 2026. Eu acho que você pode ter o Hulk no seu elenco, mas eu acho que ele não pode ser o grande protagonista desse time, nem ter a responsabilidade de ser o cara a decidir todas as partidas, porque ele não vai aguentar jogar os 90 minutos a temporada inteira. Então eu acho que o Atlético, para que ele permanecesse, teria que haver um acordo entre as duas partes. O Hulk, talvez, pela história que ele tem no Atlético, pela idolatria, talvez por não querer vestir, não sei, outra camisa do futebol brasileiro, querer permanecer no Atlético, ter essa identificação exclusiva, né, digamos assim, neste novo momento dele, com o tamanho que ele tem hoje com o Atlético, abrir mão de algumas coisas para permanecer, para que o Atlético também tivesse bala na agulha, digamos assim, para trazer um outro jogador de muita qualidade também, semelhante ao Hulk, e que tenha condição de jogar mais, de estar mais em campo, de ajudar mais, porque se você também sobe o nível desse elenco, você ajuda o próprio Hulk, que vai ter mais gente boa para dialogar dentro do campo, nos minutos em que ele estiver atuando. Então eu não acho que a história tem que ser encerrada, não, mas eu acho que tem que haver um consenso, porque da forma como está hoje, aí eu acho que o custo-benefício é muito ruim pro Atlético. Eu falo pela pessoa, viu, Givanildo? Falo pelo ser humano, eu torço muito para que o Hulk fica. A parte esportiva, aí tem uma série de contextos, como explicou o Ale Oliveira e o Hulk. Será que ele vai ganhar troféu Guará? Será que o Hulk não vai ser premiado esse ano? O Hulk sempre faturou. É hoje à noite, em 7 da noite, troféu Guará BMG. Vamos saber se o Hulk vai ou não levar troféu Guará na escolha da imprensa mineira. Não é a escolha do Thiago, não é a escolha da Itatiaia, é a escolha de toda a imprensa na votação do mais importante e o mais tradicional prêmio da imprensa, troféu Guará BMG, hoje à noite. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!